Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, hoje iremos falar sobre jejum. Como iniciar o jejum, o que podemos fazer durante o jejum, o que não podemos fazer durante o jejum, como inicio, como finalizo, qual é o propósito do jejum. Então, hoje iremos falar sobre isso. Se você quer saber, fique até o final. Mas não esqueça de curtir o nosso vídeo aqui. Se você que não é inscrito, se inscreva, porque sempre teremos uma palavra de Deus. Então, seja abençoado por este canal. Amém? Bora lá pro vídeo? No Antigo e no Novo Testamento, a gente podemos ver homens e mulheres de Deus jejuando com propósitos. A gente podemos ver em Esther, capítulo de número 4, versículo 16, Esther orando pelo livramento pelo seu povo. A gente podemos ver em Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 4, Neemias jejuando para a reconstrução do seu povo. A gente também podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 3, a igreja jejuando para que venha colocar o homem na obra de Deus. Então o jejum, ele é feito com propósito diante do Senhor. Porque quando nós nos encontramos em jejum, então estamos mais sensíveis à voz de Deus, porque estamos mais conectados com o Senhor, deixando de fazer as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Então o jejum tem por essa finalidade de nos alimentar espiritualmente, tem a finalidade de também intercedermos por propósitos no nosso jejum, e também jejuar nos ajuda a negar as nossas vontades, porque a gente estamos dominando o querer da nossa carne. E isso também nos ajuda para que futuramente a gente negue um pecado. Então o jejum é muito importante para todos os servos e servas de Deus. Tem pessoas que fazem o jejum, já vai dormir e fala assim, eu vou iniciar esse jejum desde agora, desde quando acordar, né? Imagine, você vai acordar, vai dormir 10 horas da noite e vai acordar 7 horas da manhã e você vai falar, Senhor, acordei, eu entrego o meu jejum na sua presença. O que você negou? O que você falou, não vou deixar nada, né? Então, infelizmente, ali você não negou sua vontade. Nesse momento não foi o momento que deu para você buscar a presença de Deus, se alimentar espiritualmente. Então, não é válido nesse momento, né? De quando dorme até quando acorda. Não. Então, o jejum tem que ser iniciado no momento que você acorda. Então, quando você acordar, você já dobra os seus joelhos e ali você já começa a falar o seu jejum diante de Deus. Você irá falar, Senhor, eu estarei fazendo esse jejum, Pai, por este propósito. E durante esse jejum, Senhor, eu deixarei de me alimentar para interceder por este propósito, Senhor. Amém? Mas ainda mais, você terá que estipular o horário que você vai finalizar. Porque muitas das vezes eu falo, Jonathan, eu já fiz isso. Senhor, vou começar esse jejum até a hora que der, né? E quando chegou a hora que batia aquela fome desesperadamente, eu fazia o quê? Senhor, vou entregar o meu jejum, entendeu? Então, o que eu neguei? Quando eu estava com fome, aí eu entreguei o meu jejum diante de Deus. Então, a gente temos que iniciar o nosso jejum, temos que falar para Ele o que a gente deixará de fazer, né, de se alimentar, e também iremos falar qual é a nossa linha de chegada. Senhor, até 3 horas da tarde, até 4 horas da tarde, você que sabe o seu limite. Se você não é acostumado a jejuar, começa do pouco, né? Senhor, vou começar esse meu de manhã, vou até jejuar até 11 horas da manhã, Pai, né? Que esse momento possa ser do Senhor, que eu possa me separar, que eu possa me alimentar espiritualmente, né? Ou se você começar acostumando, você vai aumentando. Agora vai, Senhor, até 1 hora da tarde eu vou iniciar o meu jejum, até 4 horas, até 10 horas da noite, né? Você sabe o seu limite, mas você tem que estipular até que horário você vai estar fazendo o jejum e pelo qual propósito você estará fazendo esse jejum. Durante o jejum, a gente não podemos ficar mexendo no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Nossa, John, tudo isso? Sim, pessoal. Porque quando a gente estamos em jejum, a gente estamos negando a nossa vontade. Não somente a nossa vontade de comer, mas as nossas vontades carnal também. Então, quando a gente estamos em jejum, a gente podemos sim, agora que podemos sim mexer no celular, tá bom? Mas durante o celular, a gente iremos nos alimentar espiritualmente,
iremos ouvir pregação, iremos ouvir louvores, iremos aprender algo da palavra de Deus, né? A gente podemos sim, coisas que nos alimentem espiritualmente, tá bom? Porque muitas das vezes, quando estamos em jejum, né? Aí ficamos mexendo toda hora no Instagram, no Facebook, vendo as redes sociais e nós não ora. Esse momento é o momento que você tem que orar. Quando você estiver em jejum é o momento que você tem que se alimentar espiritualmente. Porque se a gente só deixar de comer, é uma dieta, não está sendo um jejum. Mas quando é um jejum, a gente tem que o quê? Deixar de se alimentar, mas começar a se alimentar espiritualmente. Leia a palavra, ore pelo propósito que você está intercedendo, né? Veja uma pregação, ouça louvores, né? Tu tem que se alimentar espiritualmente, né? Não que seja proibido você mexer no celular, mas sim, você tem que deixar de fazer as suas vontades, mas se alimentar das coisas espirituais de Deus. Se você trabalha, eu indico você somente jejuar quando você estiver de folga, tá bom? Por quê? O jejum, ele é levado não somente deixar de se alimentar, como tenho falado, mas você tem que ter um momento de oração, você tem um momento da leitura da palavra. Muitas das vezes não vai dar para você ler a Bíblia, muitas das vezes não vai dar para você parar para orar, né? Para poder, né, no seu momento de jejum no seu trabalho. Então eu indico, se você puder, jejue quando estiver de folga na sua casa com o tempo disponível para as coisas de Deus. Uma coisa também que a gente fica em dúvida, porque quando uma pessoa pergunta, você está em jejum? A gente trava. Nós trava porque a gente não quer falar para a pessoa que a gente está em jejum. Por quê? Em Mateus, a Bíblia vai dizer que a gente não pode, né, ser que nem os fariseus, demonstrar para os outros que eu estou em jejum. Por quê? Os fariseus, eles queriam demonstrar que estava em jejum para que os outros falassem, olha como ele é espiritual e cheio de Deus, né? Então a gente não temos que ter isso no nosso coração. A gente, quando nós estamos em jejum, tem que ser algo particular, eu para com Deus, uma comunhão eu com Deus, uma conexão eu com Deus, sabe? Os outros não precisam ficar sabendo, tá? Antes de tudo, não fale, não precisa falar com os outros que está em jejum, tá bom? Só se for uma necessidade mesmo falar, tá bom? Mas se possível, não fale para ninguém que está em jejum, não demonstre para ninguém que está em jejum, porque o jejum é particular entre você e Deus. Essa prática de jejum nos dias de hoje está sendo tão difícil, sabe por quê? Porque é difícil a gente negar as nossas vontades, é difícil a gente negar o nosso desejo, o que a gente quer fazer, o que a gente quer comer. Então está sendo muito difícil hoje a prática do jejum. Mas quando eu pratico o jejum, eu me fortaleço espiritualmente, eu nego as minhas vontades, eu me fortaleço na presença de Deus e eu ajudo também a negar, falar, eu não vou fazer isso, né? Porque a gente está conseguindo dominar a nossa carne. Então o jejum é um ato muito importante que nós cristãos devemos praticar. Eu sei que tem muito jejum que pessoas fazem de muito jeito, de muitas maneiras, né? Mas esse é um dos jejum que eu pratico e eu espero que vocês tenham entendido, né? Uma forma que eu pratico o jejum, tá bom? Não que eu esteja negando que os outros estejam errados, mas esse é um que eu conheço e eu creio que está certo diante da presença de Deus e espero que vocês tenham entendido como fazer, como iniciar, como finalizar, o que não fazer, o que pode e o que não pode, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa curtir esse vídeo, compartilhar, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida cristã e queira, só colocar nos comentários aqui do nosso canal de Deus na Terra, tá bom? E a gente será um prazer responder qualquer pergunta de vocês, amém? Que Deus abençoe, povo de Deus. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir e tamo junto no nosso canal. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Em nome de Jesus, forte abraços a todos. A paz.